O Bhagavatam, por favor. Esqueci. Esse. Obrigado. Bom dia, Hare Krishna. Tudo bem, Marcelo? Por favor, se puderem me dizer se estão ok som e imagens. E imagem. Os dois, agradeço, por gentileza. Jai Paramahamsa Ji, minhas reverências. Tudo bem? Bom dia. Nosso querido tio Paramahamsa Prabhu. Tudo certo, disse aqui minha esposa. Que bom. Então vamos iniciar o estudo do Srimad Bhagavatam hoje aqui, pela ISKCON Rio de Janeiro. Tudo certinho. Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavalabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Yamunatiravanachari Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari
जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदनंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय यमुनतीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे 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 प्रभुपाद 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 पतित
Patita Pavana Jagadguru Sua Divina Graça Srila Prabhupada Ki Jai. Jaya Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajikacharya Stotra Sata Shri Shrimad Sua Divina Graça Abhay Charanara Vindam Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON e BBT Patita Pavana Jagadguru Sua Divina Graça Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Nitya Lila Pravista Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajikacharya Stotra Sata Shri Shrimad Sua Divina Graça Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se corro Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mathura Dhamma Ki Jai. Navadvip Dhamma Ki Jai. Mayapur Dhamma Ki Jai. Ayodhya Dhamma Ki Jai. Jagannath Puri Dhamma Ki Jai. Nova Gokula Dhamma Ki Jai. ISKCON Rio de Janeiro Ki Jai. ISKCON Rio de Janeiro Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Maharani Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Brihat Mridanga Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo Sankirtana Jagya Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias sejam a Shri Shri Guru e Gauranga Srila Prabhupada Ki Jai. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado ao convite do nosso querido tio Paravyoma Prabhu, membro atuante da ISKCON Rio de Janeiro. Obrigado a todos os devotos, queridos Vaishnavas aí da ISKCON Rio, pela oportunidade. Shri Gurnitai Nataraj Ki Jai. Muito bem. Bom dia, Marcelo. Já vi nosso querido tio Paramahansa Prabhu. Bhaktin Val. Muito bom dia. Bem, então, de acordo com o que me passaram, vamos ler o Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 7, intitulado Outras Perguntas de Vidura. O verso hoje, número 9. Nós temos um tema eleito aí pela ISKCON Rio. Embora a energia material ilusória seja distinta da energia espiritual, ela é uma das muitas energias do Senhor. Muito bem, vamos estudar o verso para chegar a essa conclusão. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos ler o verso. Como disse, verso número 9 do capítulo 7 do canto 3 do Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada. Maitreya Uvacha Seyam Bhagavato Maya Yannayena Virudhyate Ishwarasya Vimuktasya Karpanyam Muta Bandhanam
Maitreya Uvacha Seyam Bhagavato Maya Yam Nayena Virudhyate Ishwarasya Vimuktasya Karpanyam Muta Bandhanam. Maitreya Uvacha Seyam Bhagavato Maya Yannayena Virudhyate Ishwarasya Vimuktasya Karpanyam Muta Bandhanam. O significado de cada palavra. Maitreya Uvacha, Maitreya disse, Saiyam, tal afirmação, Bhagavata, da personalidade de Deus, Maya, ilusão, Yat, aquilo que, Nayena, pela lógica, Virudhyate, torna-se contraditório, Ishwarasya, da suprema personalidade de Deus, Vimuktasya, do eternamente liberado, Karpanyam, insuficiência, Uta, como também, para não falar de, Bandhanam, cativeiro. Tradução e significado dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, Patita Pavana Jagadguru Ki Jai. Tradução. Shri Maitreya disse: determinadas almas condicionadas propõem a teoria de que o Brahman Supremo, ou a personalidade de Deus, é dominado pela ilusão, ou Maya, e ao mesmo tempo afirmam que ele não é condicionado. Isto vai de encontro a toda lógica. Então, repetindo o verso, Shri Maitreya disse: determinadas almas condicionadas propõem a teoria de que o Brahman Supremo, ou a personalidade de Deus, é dominado pela ilusão, ou Maya, e ao mesmo tempo afirmam que ele não é condicionado. Isso vai de encontro a toda lógica. Significado. Às vezes, parece que a suprema personalidade de Deus, que é 100% espiritual, não pode ser a causa da potência ilusória que cobre o conhecimento da alma individual. Mas, na realidade, não há dúvida de que a energia externa ilusória também é parte integrante do Senhor Supremo. Quando Vyasadeva realizou a suprema personalidade de Deus, ele viu o Senhor juntamente com sua potência externa, que cobre o conhecimento puro das entidades vivas individuais. A razão pela qual a energia externa atua dessa maneira pode ser considerada como se segue, como analisam grandes comentadores, tais como Vishwanatha Chakravarti Thakura e Srila Jiva Goswami. Embora a energia material ilusória seja distinta da energia espiritual, ela é uma das muitas energias do Senhor. Está aqui o tema da aula de hoje. E por conseguinte, os modos materiais da natureza, o modo da bondade, etc., são certamente qualidades do Senhor. A energia e a personalidade de Deus energética não são diferentes, e embora tal energia seja igual ao Senhor, ele nunca é dominado por ela. Apesar de as entidades vivas serem partes integrantes do Senhor, elas são dominadas pela energia material. O inconcebível Yogam Aishwaryam do Senhor, como é mencionado no Bhagavad Gita 9.5, é mal entendido pelos filósofos semelhantes a Hans. Prabhupada. A comparação que Prabhupada faz. A fim de apoiar uma teoria de que Narayana, o próprio Senhor, torna-se um Daridra Narayana, um homem pobre, eles propõem que a energia material supera o Senhor Supremo. Srila Jiva Goswami e Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura
Entretanto, dão um ótimo exemplo para explicar isso. Eles dizem que, embora o Sol seja todo luz, as nuvens, a escuridão e a neve são partes integrantes do Sol. Sem o Sol, não é possível que o céu seja carregado de nuvens ou escuridão, nem é possível nevar na Terra. Apesar de a vida ser sustentada pelo Sol, a mesma vida também é perturbada pela escuridão e a neve produzidas pelo Sol. Mas também é um fato de que o próprio Sol nunca é dominado pela escuridão, nuvens ou neve. O Sol está muito além de tais distúrbios. Somente aquele que tem um fundo insuficiente de conhecimento dizem que o Sol é coberto por uma nuvem ou pela escuridão. Analogamente, o Brahman Supremo ou o Parabrahman, a personalidade de Deus, nunca é afetado pela influência da energia material, embora essa seja uma de suas energias. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Não há motivo para se afirmar que o Brahman Supremo é dominado pela energia ilusória. As nuvens, a escuridão e a neve só podem cobrir uma porção muito insignificante dos raios do Sol. Analogamente, os modos da natureza material podem reagir sobre as entidades vivas semelhantes a raios. É por infortúnio da entidade viva, o que certamente tem sua razão de ser, que a influência da energia material atua sobre sua consciência pura e bem-aventurança eterna. Aqui o Prabhupada está fazendo menção a Ananda e Chit, Chit Ananda. Porque ele fala sobre a eternidade da natureza constitucional da entidade viva. Essa cobertura da consciência pura e bem-aventurança eterna é devido à avidya karma sangya, a energia que atua sobre as entidades vivas infinitesimais de sua independência diminuta. Que abusam de sua independência diminuta. Então, essa cobertura da consciência pura e da bem-aventurança eterna é devida à avidya karma sangya, a energia que atua sobre as entidades vivas infinitesimais que abusam de sua independência diminuta. De acordo com Vishnu Purana, o Bhagavad Gita e todos os outros textos védicos, as entidades vivas são geradas da energia Tathagata do Senhor, Tathagata Shakti. E deste modo, são sempre a energia do Senhor e não o energético. As entidades vivas são como os raios do Sol. Embora, como se explicou anteriormente, não haja diferença qualitativa entre o Sol e seus raios, às vezes, os raios do Sol são dominados por outra energia do Sol, a saber, pelas nuvens ou pela neve. Analogamente, embora as entidades vivas sejam qualitativamente iguais à energia superior do Senhor, elas têm a tendência de ser dominadas pela energia material. Nos hinos diz que as entidades vivas são como as centelhas de um fogo. As centelhas de fogo também são fogo, mas a potência inflamável das centelhas é diferente. Quando as centelhas afastam-se do contato com o fogo original, elas ficam sob a influência da atmosfera não inflamável. Deste modo, elas retêm a potência para se unir novamente ao fogo como centelhas, mas não como fogo original. As centelhas podem ficar permanentemente dentro do fogo original como suas partes integrantes, mas, no momento em que se separam do fogo original, seus infortúnios e misérias começam. A conclusão clara é que o Senhor Supremo, que é o fogo original, nunca é dominado, mas as centelhas infinitesimais do Senhor, mas as centelhas infinitesimais do fogo podem ser dominadas pelo efeito ilusório de Maya. Dizer que o Senhor Supremo
é dominado por sua própria energia material é um argumento muito ridículo. O Senhor é o Senhor da energia material, mas as entidades vivas estão no estado condicionado, controladas pela energia material. Esta é a versão do Bhagavad Gita. Os filósofos semelhantes a Hans, que apresentam o argumento de que o Senhor Supremo é dominado pelo modo material da bondade, são eles mesmos iludidos pela mesma energia material, embora se julguem almas liberadas. Eles sustentam seus argumentos como um falso e laborioso malabarismo de palavras, que é uma dádiva da mesma energia ilusória do Senhor. Mas os pobres filósofos semelhantes a Hans, devido a um falso sentido de conhecimento, não podem entender a situação. No 6º canto, 9º capítulo, 34º verso do Srimad Bhagavatam, é declarado: Durava bodha iva tavayam viharayogo yadasharano sharira idam anavekshi tasmat samavaya atmanaiva vikrimanena sagunam magunaha shrijasi pasiharasi. Assim os semideuses oraram ao Senhor Supremo, dizendo que, embora suas atividades sejam muito difíceis de serem compreendidas, elas podem, não obstante, ser entendidas até certo ponto por aqueles que sinceramente se ocupam no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Os semideuses admitiram que, embora o Senhor esteja à parte da influência ou criação materiais, ele, não obstante, cria, mantém e aniquila toda manifestação cósmica através da atuação dos semideuses. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Niti Namine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Eu vou ler novamente o verso. Maitreya Uvacha Seyam Bhagavato Maya Yanayena Virudhyate Ishwarasya Vimuktasya Karpanyam Muta Bandhanam. Shri Maitreya disse: determinadas almas condicionadas propõem a teoria de que o Brahman Supremo ou a personalidade de Deus é dominado pela ilusão ou Maya, e ao mesmo tempo afirmam que ele não é condicionado. Isto vai de encontro a toda a lógica. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, pela associação de todos vocês. Bem, temos aqui então uma passagem do Srimad Bhagavatam, como sempre, uma passagem de um diálogo extremamente profundo, elevado. Nós temos
Maitreya Muni e Vidura travando um diálogo de perguntas e respostas, personalidades tão elevadas, travando um diálogo extremamente profundo, comentado por Srila Prabhupada. Talvez não tenhamos noção da profundidade filosófica e de boa fortuna, né? Guru Krishna Kripa, da misericórdia sem causa de Guru Srila Prabhupada de Krishna, por ter acesso a isso nesse instante, nesse momento histórico da humanidade, nessa era de Kali tão difícil, né? Nesse mundo, nesse planeta, nessa existência. Mas é realmente pela misericórdia de Srila Prabhupada, estamos tendo acesso a um diálogo extremamente profundo. Tanto é que está se falando de características pessoais da Suprema Personalidade de Deus, né? De Krishna, da pessoa suprema. Estamos tendo acesso a informações que tratam da pessoa suprema, do próprio Krishna, não das suas características apenas esotéricas, místicas. Apesar de, como o Prabhupada falou em seu significado, apesar das características de Krishna, das suas atividades transcendentais, como ele também citou os semideuses no sexto canto, falando sobre isso com Krishna, sobre o quanto as características e qualidades de Krishna são incompreensíveis, né? É dito que Ananta Shesha, que é Balarama, né, Sankarsana originalmente, tem milhares de capelos e não consegue descrever, fica eternamente descrevendo as qualidades e características de Krishna, né, porque são ilimitadas. Bem, ainda estamos tendo acesso a essa conversa, a esse diálogo, a esse conhecimento e a temas tão realmente relevantes, profundos, importantes para a nossa compreensão. O tema de hoje trata das energias de Krishna, né? Porque o que acontece é que Maitreya vai explicando a Vidura como Krishna tem suas características, suas energias, e como suas energias não o atingem, mas atingem a nós, que embora tenhamos qualidades de Krishna, embora sejamos comparáveis qualitativamente a Krishna, quantitativamente somos infinitesimais. Prabhupada usou essa expressão mais uma vez em seu significado hoje, e deixa claro a diferença entre o potente e a potência, né? A origem da potência e a sua própria potência, que nunca domina o potente, a origem da potência. É simples, né? Tanto que o verso diz, Maitreya diz no final, isso vai de encontro a toda lógica, porque dizer qualquer coisa contrária disso não faz sentido. Não faz o menor sentido, né? Virudhyate, torna-se contraditório. Virudhyate. Nayena, virudhyate. Torna-se contraditório. Pela lógica, torna-se contraditório. E embora seja contraditório, embora seja não tenha lógica, né? Embora seja contrário à lógica, que é algo que você compreende naturalmente, por obviedade, muitas pessoas defendem esses pontos de vista, muitas pessoas defendem esse contraditório por absoluto domínio da energia externa de Krishna Maya, que nunca o domina, né? Embora, como o tema eleito com Rio hoje seja justamente esse, que a energia externa de Krishna é sua potência, embora seja uma energia material, embora tenha características e aspectos, por exemplo, dos modos da natureza que são materiais, bondade, paixão, ignorância, embora se misturem esses gunas com os karmas das entidades vivas e gere toda essa manifestação, essa manifestação palpável, visível, né? E Krishna não tenha nada a ver com isso, é uma energia de Krishna. Porque também nós somos energias de Krishna, porém somos energias marginais. Meu pai sempre costuma falar sobre essa marginalidade em dois sentidos. No sentido de marginal, de estar ali às margens, mas também de sermos marginais
de não sermos fiéis à condição original da entidade viva, porque acabamos escolhendo essa influência que o Prabhupada falou, a influência, essa tendência da entidade viva de ser dominado pela energia externa de Krishna, por Maya, pela ilusão. O Prabhupada dá o exemplo da margem, literalmente da margem de um rio, em que você na margem tem acesso à água e tem acesso ao lado seco, né, à margem. É ali, as entidades vivas estão ali, podendo estar de um lado ou de outro. Prabhupada cita Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, Jiva Goswami, considerado o maior intelectual do Gaudiya Vaishnavismo, né? O mais erudito, sendo ele sobrinho de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, grandes personalidades eruditas. É dito que o Srila Jiva Goswami é assim a sumidade da intelectualidade, da erudição filosófica dentro do Gaudiya Vaishnavismo. E Srila Prabhupada cita Jiva Goswami, também Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, que faz teceu tantos comentários, né, sobre a literatura védica. Então, observemos bem Srila Prabhupada, que é Srila Prabhupada, citando esses acharyas. Esse é o nível do estudo do tema de hoje. Estamos abordando uma conversa entre Maitreya e Vidura. Vidura é uma encarnação do próprio Yamaraj, que é o pai da religiosidade, quem aplica as sanções dos princípios religiosos que tenham sido quebrados pelas entidades vivas em atos pecaminosos. Então, estamos falando aqui de algo quase inimaginável em termos de profundidade, erudição e filosofia. Por um outro lado, Prabhupada traz com comentários e exemplos que ele também acredita a esses acharyas tão fáceis de nos trazer a compreensão que fica, como diz o verso, fica impossível combater até por uma lógica fundamental, básica, mundana, material. Fica complicado, né? Por exemplo, o exemplo do Sol. O Sol é o planeta Sol. O Sol tem as suas características próprias e tem seus raios que não são diferentes do Sol, mas não são o Sol. Assim como as entidades vivas são comparadas a esses raios do Sol, porque somos partes de Krishna, mas não somos Krishna. E quando nos afastamos, né, quando os raios do Sol se afastam do Sol, assim como o Prabhupada deu o exemplo do fogo e das centelhas do fogo, também impressionante, né? Quando a gente está observando uma fogueira, nós podemos ver, por exemplo, que uma centelha pula fora do fogo numa fogueira. Imediatamente aquela centelha se apaga, imediatamente. Ela perde as características do Sol porque ela entra em contato com outro tipo de natureza. Prabhupada dá esse exemplo, né? E as centelhas podem permanecer, como o Srila Prabhupada disse em seu significado, ali o tempo todo conectadas com as mesmas características e natureza do fogo. Mas quando essas centelhas se deslocam, se descolam do fogo, pulam fora da fogueira, imediatamente ela se apaga, ela esfria, ela perde as características do fogo original. Da mesma forma, quando a entidade viva se desconecta de Krishna, né, quando a diva se desconecta de Krishna originalmente, imediatamente ela perde as características de Krishna originais, porque ela é envolta em outro tipo de ambiente. A centelha do fogo, quando pula fora, ela esfria, porque fora do fogo está frio e ela é quente no fogo. Então, assim como a entidade viva pula fora dessa energia interna de Krishna, dessas características próprias, da sua origem de conexão com Krishna, ela adquire as mesmas condições, ela fica envolta e ela fica dominada pelo ambiente externo ao fogo. Assim mesmo ficamos dominados pelo ambiente externo da energia de Krishna, que também é uma energia de Krishna, né? O exemplo do Sol trazido por Srila Prabhupada é muito impressionante. É muito impressionante. Ele acho que acredita, né, esse exemplo a Jiva Goswami e Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura. Porque, como nós temos as nuvens, às vezes nós olhamos para o céu e dizemos: a nuvem está cobrindo o Sol. O Sol não tem nada a ver com aquilo. O Sol está muito distante, muito acima, muito transcendente, muito transcendental às nuvens. Ou a neve, como o Prabhupada trouxe no exemplo, ou mesmo a escuridão. Por que existe a escuridão? Né? Porque aqui há pouco o Sol nasceu, né? Aqui onde estamos, no Brasil. Agora do outro lado do planeta, no outro hemisfério, está escuro. Por quê? Porque o Sol está aqui, está iluminando aqui. Então
Então, onde o sol não está iluminando, está escuro. Existe a escuridão por influência do sol. Quando o sol vai para um outro lugar, ele se desloca e vai para um outro lugar, aparece a escuridão. Quando o sol reaparece naquele local, desaparece a escuridão. As nuvens, a mesma coisa, para que existam nuvens no céu, nesse céuzinho diminuto aqui, pequenininho, próximo da gente, que não tem nada a ver com a distância incalculável do Sol e da Terra, entre o Sol e a Terra. Para que exista essa nuvem, existe a influência do Sol, existe a influência da energia do Sol, do calor do Sol. É o Sol que, através do seu calor, faz evaporar a água, sai do seu estado líquido e vai para o estado gasoso de nuvem. Então, aí existem nuvens. A neve é a mesma coisa, como trazido pelo exemplo magnífico desses acharyas. Então é tão fácil, através dos comentários da misericórdia desses acharyas, de Srila Prabhupada, é tão fácil compreender que, assim como nuvem, neve, escuridão, chuva, tudo isso são características, são energias criadas, são situações criadas pelo próprio Sol, pela influência do Sol, pela própria origem de tudo isso, dada as características, influências diretas do Sol. O Sol não tem nada a ver com isso, mas isso são características do Sol. Impressionante considerar que a escuridão faz parte do Sol. Claro, porque quando o Sol se vai, existe a escuridão. Então, por que existe a escuridão? Porque por causa do Sol, porque o Sol se foi, e como todas as demais características tidas também pelo exemplo, né, entre o Sol e as suas características. Então, as entidades vivas, então, por exemplo, os raios do Sol que são comparados, as entidades vivas, então, nesse caso, nesse exemplo, comparados aos raios do Sol, serem cobertos, os raios do Sol ficam cobertos pela nuvem, que é uma energia do Sol, que é algo produzido pelo Sol também. Em primeiro lugar, o Sol não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. E os raios do Sol, que são a energia do Sol, que são parte do Sol, assim como nós, divas, somos energia de Krishna, partes de Krishna, integrantes por infinitesimais, como a Prabhupada disse, de repente ficamos cobertos, assim como o Sol, os raios do Sol cobertos pelas nuvens, ficamos cobertos por Maya. Então, embora seja material, palpável para nós, que tem todas essas características de temporalidade, início, meio e fim, dualidade, né? A característica da energia material é a dualidade, que não tem nada a ver com a característica original da verdade absoluta, da energia espiritual de Krishna, energia interna, a Shakti interna de Krishna, não tem nada a ver com dualidade, ela é absoluta. Ah, mas então, como pode? Então essa energia não é de Krishna? Né? Sabe a teologia cristã, em algumas vertentes principalmente, mas de uma forma geral, traz muita coisa do diabo, do demônio, né, em contraponto ao divino, ao angelical, a Deus. Tudo isso, até mesmo nessa teologia, é apresentado como característica de Deus. Ah, porque o demônio é um anjo caído. Então, originalmente, ele é um anjo, ele também faz parte do séquito de Deus, ele também faz parte de um contexto originalmente divino, criado e originado por Deus, e aí depois, então, ele cai. E quando ele cai, ele se torna um contraponto, um antagonismo a Deus. A mesma coisa, Maya, a ilusão, a escuridão. Tudo isso são características antagônicas ao Sol, à energia original de Krishna, a clareza, como o Prabhupada fala aqui, a clareza do conhecimento e da bem-aventurança da entidade viva, eternos da entidade viva originalmente, tudo aqui torna-se contrário, como o Prabhupada dá o exemplo também de um reflexo pervertido na beira de um lago. Então, ele dá um exemplo, uma vez eu ouvi uma aula de Keshava Swami falando um pouco mais detalhadamente sobre esse exemplo específico trazido por Srila Prabhupada nas escrituras, muito impressionante. Prabhupada dá o exemplo da beira de um lago em que você tem a realidade fora do lago, e aí você tem um reflexo pervertido, invertido no lago, né? Então, digamos que você tem uma árvore frondosa, muito bonita, na beira do lago. Quando olhamos para essa árvore no lago, nesse reflexo, nós vemos tudo invertido. Então, a raiz, por exemplo, original,
da árvore, que é o que tem de mais inicial naquela árvore, na beira do lago se torna o que tem de mais, como está para cima, o que se tem de mais elevado. E a copa da árvore, que é o que tem de mais elevado na árvore, quando você olha na beira do lago, é o que tem de mais profundo, mais caído, mais lá para baixo. E ele falava sobre luxúria, né? Porque a luxúria, nesse mundo material, é o que tem de mais profundo e caído e difícil, porque o amor por Krishna, o amor puro por Krishna, Prema Bhakti, que é o que tem de mais elevado nessa frondosa e gigantesca árvore, o que tem de mais elevado que é o amor por Krishna, quando você observa no reflexo invertido da energia material, é o que tem de mais caído, é o que tem de mais profundo, né? Então, assim, ele falava sobre esse reflexo pervertido, que Prabhupada também dá esse exemplo, e que é uma visão distorcida, mas que nesse mundo, na energia material, é exatamente assim que acontece, né? Porque a energia material, embora a energia de Krishna, é claramente compreendida diante de todos esses exemplos trazidos, é uma energia de Krishna, mas é uma energia descolada, no sentido de que Krishna não tem nada a ver com isso. O Sol jamais é coberto pelas suas características de qualidade ou de situações geradas por si mesmo. Jamais. Quando uma neve vai lá cobrir o Sol, quando uma nuvem, não é que a nuvem cobriu o Sol, a nuvem nos cobriu. A nuvem cobriu os raios do Sol. A energia material, Maya, cobriu as entidades vivas. Não tem nada a ver com o Sol. Não tem nada a ver com a origem, o potente, a origem da potência, né? Como pode falar em algum verso anterior, nesse próprio capítulo, fala-se um pouco mais detalhadamente sobre a diferença entre o potente e a potência, né? E as potências geradas pelo potente. Então, me prender um pouco ao tema de hoje, né? Da aula de hoje, eleito pela ISKCON Rio, e a energia de Krishna, embora a natureza material, embora Maya seja uma energia material, e por ser uma energia material, traz características que não traz dualidade, temporalidade, falta de conhecimento, falta de sofrimento, que é contrário a Ananda, bem-aventurança plena e eterna, né? Embora essa energia tenha características próprias de si mesma, que não tem absolutamente nada a ver com Krishna, e até mesmo com a entidade viva, com a Diva originalmente, é uma energia de Krishna. É uma energia de Krishna. E aí, por conta da nossa, como disse Prabhupada no significado, tendência a se conectar, a estar mais ligada, mais influenciada pela energia material do que espiritual, nós ficamos presos nessa condição. Então, isso traz uma reflexão de realidade de vida, né? Porque nós vivemos a realidade da influência de tudo que é gerado pela identificação corpórea como se fosse a verdade, como se fosse a realidade, né? Ontem eu lia, anteontem, alguma coisa assim, no Bhagavad Gita, Prabhupada fazendo um comentário, no Sri Upanishad, né? No Sri Upanishad, Prabhupada faz um comentário muito impressionante. Não é no Sri Upanishad. No passatempo do Ekadasi desse domingo. No passatempo do Ekadasi desse domingo. É muito interessante, olha só. Krishna conversando com Yudhishthira Maharaj. Então ele está falando sobre a potência do Ekadasi, do jejum de Ekadasi que vai ocorrer agora nesse domingo, que fala que esse Ekadasi tem o poder, praticamente como todos os Ekadasi sempre tem esse poder, né, de destruir completamente todos os pecados gerados pelas atividades das entidades vivas condicionadas, pecadoras, nesse sentido. Então, Krishna dá vários exemplos de vários pecados graves, né? E muitos deles ali, se nós observamos, são pecados que nós
nos identificamos. Coisas simples como, por exemplo, faltar com a verdade. Ou, enfim, vários pecados. Pecadinhos profundos, mas pecadinhos mais comumente cometidos. E o Ekadasi tem o poder de destruir todos essas atividades, essas reações, essas atividades pecaminosas. E aí, Krishna vai falando sobre tudo isso, e em dado momento, ele diz que se não jejuamos nesse Ekadasi, se não cumprimos o voto de Ekadasi nesse dia, estaremos vivendo como bolhas num grande conjunto de bolhas dentro d'água. Krishna dá esse exemplo. E aí, Prabhupada cita, eu acho que é Paramahansa Prabhu que faz a publicação desse texto num grupo lá do WhatsApp. E aí é citado um significado de Srila Prabhupada do Srimad Bhagavatam, não lembro agora a referência, mas em que ele diz que, eu posso encontrar facilmente aqui para ler para vocês, muito interessante. Me deem um instantinho, por favor. Deixa eu encontrar o grupo aqui, é rápido. Achei. Vejam só que interessante. Essa identificação dessa cobertura da energia externa de Krishna. Está aqui. Sobre este assunto, Srila Prabhupada escreveu no Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 1, verso 4. Significado. O grande oceano da natureza material se encrespa com as ondas do tempo. E as assim chamadas condições de vida são assim como bolhas espumantes que aparecem ante nós como o eu corpóreo, a esposa, os filhos, a sociedade, os compatriotas e etc. Devido a uma falta de conhecimento do eu, nos tornamos vítimas da influência da ignorância e deste modo arruinamos a preciosa energia da vida humana numa busca vã por condições de vida permanentes, as quais são impossíveis neste mundo. Então, estudando o assunto de hoje, o tema de hoje, sobre essa influência da energia externa sobre as entidades vivas e jamais sobre Krishna, sobre a origem dessa energia, né? Me lembrei desse comentário de Prabhupada, disso que eu li ontem, porque se nós não adequadamente entendemos nossa condição original e que não temos nada a ver com essa maia, com essa ilusão, com essa energia externa de Krishna que nos acoberta através das suas potências pessoais, através dos modos da natureza, através da interação do karma das entidades vivas, né, das divas, atuando em karma em relação à prakriti, a natureza material. Se nós não entendemos tudo isso e não, de fato, conseguimos, através do processo científico da consciência de Krishna, irmos nos desvencilhando disso tudo, jogaremos fora a nossa vida humana. E é rápido, é muito rápido, como o Prabhupada poeticamente fala nesse significado, né? O grande oceano da natureza material se encrespa com as ondas do tempo, Kala, e as assim chamadas condições de vida, as nossas condições, como estamos vivendo nesse momento, inclusive, são assim como bolhas espumantes que aparecem ante nós. E aí Prabhupada dá vários exemplos dessas identificações. Família, relacionamento, sociedade, amizade, tudo isso são como bolhas na água do oceano que de repente enchem, desaparecem. Rapidamente a forma humana de vida se esvai. É muito rápido. É muito rápido. Quem de nós não se lembra de situações de quando éramos crianças, né? E quem está mais perto agora da vida infantil ou da vida da juventude, fala, tem toda uma vida pela frente, mas quem vai chegando nos 40, 50, 60, 70 percebe que passou, já foi, já passou. E o que nós fizemos com essa vida humana? O que fizemos com a influência dessa energia externa de Krishna sobre as nossas existências? Vamos simplesmente estourar como bolhas no oceano, de acordo com esse exemplo poético de Prabhupada, e vamos desaparecer e vamos ter jogado nossa vida humana fora, a nossa vida, esse benefício, essa raridade da vida humana fora? Ou vamos ter dado devido valor às nossas condições de vida sem ficarmos dando tanto valor às condições que são irreais da vida, porque são geradas a partir da identificação com
o corpo material, né, com a condição corporificada. Anteriormente, nesse texto, Krishna disse assim para Maharaj Yudhishthira: por isso, ó Yudhishthira, quem quer que realmente tema seus pecados passados e presentes deve observar o jejum do Aparekadasi muito cuidadosamente. Aquele que não segue este jejum deverá retornar novamente no mundo material como uma bolha efêmera dentre milhões em um gigantesco corpo de água, ou como uma minúscula formiguinha entre todas as outras espécies. É muito chocante, gente. Pessoalmente, fico muito impressionado com a... Prabhupada fala que as entidades vivas são infinitesimais, insignificantes. Eu fico muito impressionado com nossa insignificância. E quem quer que seja, meu pai falava outro dia sobre isso numa aula que ele dava, somos todos insignificantes, todos. Elon Musk, talvez o homem mais rico do mundo hoje, não sei, é insignificante. O que acontece quando essa entidade viva deixa aquele corpo? Aquele corpo Elon Musk. O que acontece com essa entidade viva? Meu Deus do céu. Como o Krishna disse aqui para Maharaj Yudhishthira, o que acontece com qualquer um de nós? Tanto ego, tanta identificação, tanto envolvimento, tantas brigas, tanta identificação com tantas situações, com tantas pessoas. Né? A Rússia que invade a Ucrânia porque o russo tem que dominar o ucraniano, é o israelense que domina Israel porque domina os palestinos na faixa de Gaza porque tem que dominar, são os indivíduos do Hamas que tem que atacar o israelense porque é o inimigo. Gente, tanta identificação, porque eu sou homem, sou mulher, não me identifico nem com uma coisa nem com a outra, e sou rico, sou pobre, sou poderoso, sou fraco, sou inteligente, não sou inteligente. É tanta identificação e no final das contas são bolhas estourando entre bilhões de bolhas, e voltamos a nascer como formiguinhas dentro. Quantas formigas tem no único formigueiro? Quantos incontáveis formigueiros tem no planeta Terra? Realmente muito impressionante. Às vezes eu estou passando, assim, por exemplo, do lado de um lugar que tem capim. Muito capim. Muito capim. Cada capim desse é uma entidade viva. Cada capim é uma entidade viva, uma diva, uma entidade viva originalmente. Aquela centelha do fogo original, que é plena de conhecimento, bem-aventurança, eternidade, que tem identificação própria, eterna, com a sua relação amorosa, original e eterna com Krishna, que é um servo eterno de Krishna, e ali está num corpo de capim. Meu Deus do céu, é muito impressionante. E se identifica como um capim. Vocês viram uma gatinha passar aqui agora há pouco correndo? Ela tem certeza que é uma gata. Tem certeza. A entidade viva está presa ali, tem certeza, ela mira, ela corre atrás de uma barata, de um rato, ela tem medo do cachorro, ela tem instintivamente todas as características que a fazem agir como um gato. Sou um gato. A outra um cachorro, eu sou uma pulga, eu sou um leão, eu sou o presidente dos Estados Unidos, eu sou o presidente do Brasil, eu sou o homem mais rico do mundo, mais poderoso, mais bonito, mais inteligente. Características essas que estamos buscando porque são originadas por Krishna. Porque são de Krishna. Né? Prabhupada falou um pouco sobre isso também no significado de hoje. O ateísta tem a certeza de que Deus não existe, baseado numa inteligência em argumentos profundamente, para ele, bem fundamentados, através de uma inteligência dada por Krishna, respirando o ar que Krishna está dando para ele se manter vivo dentro desse corpo. É muito impressionante. É muito impressionante. E esse é o poder da energia externa de Krishna, dessa ilusão. Se nós não formos cuidadosos, vamos novamente, dentro do ciclo de samsara, vamos, como mudaram o título daquele livro famoso de Srila Prabhupada, um livrinho pequeno, tão distribuído em Sankirtan, que chamava Karma, Reencarnação. Aí mudaram, em algum momento da edição, a BBT mudou o título para Voltar a Nascer, né? Vamos voltar a nascer. Vamos reencarnar. Como? Em que condições? Tendo certeza que somos o quê?
O que lembramos da nossa última encarnação agora, recente, agora, mais recente, a última, não vamos falar de 100 encarnações para trás ou de 1000 encarnações para trás. O que lembramos? Nada. Absolutamente zero identificação. Zero identificação. E duvido muito, com toda a honestidade que eu digo para vocês, sou muito cético com isso. Porque a vidente tal viu a encarnação da vida passada, porque o astrólogo não sei o que, sabe que você... Porque é impressionante que só tinham reis, rainhas, guerreiros, guerreiras. Você era sempre um rei, uma rainha, um general, alguém que foi, não sei, né? Nunca fomos uma pulga. Não, na vida passada você era um cachorro, você era um gato, você era um... Né? Sabemos, de acordo com as escrituras védicas, que esses animais felinos nascem como seres humanos no modo da paixão, os bovinos como seres humanos no modo da bondade, e os babuínos como... Né, os macacos como seres humanos no modo mais da ignorância, enfim... Nunca fomos animais, nunca fomos alguém insignificante, não, sempre éramos personalidades né, muito significativas e importantes, e agora nascemos aqui, etc. e tal. Então, é muito impressionante essa identificação, o poder da energia externa de Krishna. É muito impressionante a influência significativa e profunda de Maya, dessa ilusão que nos acoberta completamente e faz com que achemos que somos isso aqui. Que de fato, isso aqui é quem somos originalmente, eternamente. Não somos nada disso tem realidade, nada disso é verdade, nada disso é eterno, nada disso, nenhum estudo, nenhum nível de educação material, nenhuma conquista de posição social mundana, nenhum saldo bancário ou nenhum tipo de riqueza ou de bem material, nada disso é real, nada disso é nosso, nada disso existe, nada disso, nem relacionamento, nenhum relacionamento difícil ou nenhum relacionamento fácil, nada disso é real. O que é real é a nossa condição original, como raios do sol, e não são influenciados pelas nuvens ou pela neve, pela escuridão, que estão lá, só os raios do sol, que aparentemente são encobertos de alguma maneira por uma outra energia também criada pelo sol, né? E são centelhas de um fogo original que queima e que é energético e que é quente o tempo todo, que tem características próprias, as quais também temos originalmente. Então, precisamos voltar ao fogo, precisamos nos manter conectados como raios do sol, ao próprio sol, à fonte dessa energia, para que possamos viver a energia eterna, possamos viver, a vida eterna, a vida real, original, né? Deixa eu ver que horas são. 9 e pouquinho, então vou parando por aqui. Deixa eu ver se tem comentários aqui. Jarbas Costa, nosso querido Jai Gurudeva. A lua também tem uma grande influência nas plantas, assim como o sol. Muito bom essas comparações. Haribol, sim, Jai Guru. Comparações incríveis, né, dos acharyas. Aí tem um comentário em italiano aqui. De Rosário Paola. Não consigo entender italiano, me perdoem. Aí... Rosário Paola conversando com Paramahansa Prabhu. Tudo em italiano, não consigo... Me perdoem, eu não consigo entender italiano. Marcelo pergunta como podemos não ser tão seduzidos pelas energias de Maya. Uma vez a Acharyadeva deu um exemplo muito interessante. Maya é muito poderosa, né? E a Acharyadeva deu o exemplo de um cachorro bravo. Que Maya é como um cachorro muito bravo, muito feroz. Que quando chegamos na casa onde vive esse cachorro, onde tem lá o seu dono, nós não podemos enfrentar o cachorro, porque se nós enfrentarmos o cachorro vai nos morder, vai nos atacar, vai nos dominar.
assim como o Maya nos domina. O que nós precisamos é pedir abrigo e pedir que o dono do cachorro, por favor, nos proteja do cachorro. Então, um simples comando do dono do cachorro, quieto Bob, passa! Imediatamente faz com que o cachorro forte, poderoso, assustador, se recolha e não nos atinja. Então, a Tia Deva explicava que da mesma maneira precisamos orar profundamente a Krishna que nos proteja de Maya. Uma vez também Srila Prabhupada falou que o problema de vocês ocidentais é que vocês não temem Maya. Vocês não têm medo de Maya. E é verdade, nós não temos medo da energia ilusória de Krishna, nós nos entregamos. Ou nos consideramos fortes e poderosos o suficiente para não sermos dominados. Então nós não tememos Maya. Precisamos, em primeiro lugar, temer Maya. Mas não temer com medo que nos aprisione ou que nos deixe deprimidos e assim recolhidos. Não, temer com reverência, né? Temer como aquela oração de Prahlada Maharaj ao Senhor Nrsimhadeva, né? Como é que é o verso? Namo Bhagavate Narasimhaya Namaste Jaste Jasya Viravir Bhava. Bem, não me lembro do verso todo, mas nesse verso, Prahlada Maharaj pede ao Senhor Nrsimhadeva que o proteja das influências da energia ilusória, né? Para que de alguma maneira ele possa estar sempre protegido. Também tem aquele último verso do Shri Upanishad, Agne Supatara Yasman Vishwanideva Vayunani Vidam, que também diz que ó Krishna, poderoso como Agni, como fogo, por favor, você que conhece minhas atividades do passado, remova, me liberte das reações das minhas atividades passadas, das minhas reações pecaminosas, para que não haja obstáculo em meu progresso. Também é uma oração do último verso do Shri Upanishad. Então, orar a Krishna para que nos proteja, para que nos liberte da influência de Maya, nos abrigar em Krishna, nos abrigar. E como nos abrigamos em Krishna? Existe um processo científico, prático. Nos abrigamos em primeiro lugar nos pés de lótus do Mestre Espiritual, de Srila Prabhupada, das suas instruções, dos shastras apresentados pelo Mestre Espiritual, por Srila Prabhupada, no Parampará, e nos sadhus, nos devotos, em Sadhu Sangha, na associação dos devotos. Então vamos estar protegidos, abrigados. Dessa maneira, Maya não vai nos atingir por determinação da origem da energia Maya, que é o próprio Krishna, e não pela nossa potência ou pelo nosso poder, porque não temos poder, não, é impossível. Quanto mais nos consideramos poderosos, mais influenciados pela energia externa nós estaremos. Tá bom? É isso, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, algum comentário, parece que não. Muito bem. Bom, finalmente quero de novo agradecer para a Vyoma Prabhu pelo convite de prestar esse serviço aqui com todos vocês, a ISKCON Rio de Janeiro, grandes amigos e Vaishnavas aí sempre tão ocupados, inspirando todos nós no serviço a Srila Prabhupada, a missão de Srila Prabhupada. Obrigado, Marcelo. É isso, todas as glórias aos devotos reunidos e todas as glórias sejam a Srila Prabhupada sempre. Srila Prabhupada, que